Nós temos o prazer aqui de receber no nosso quadro Pense na Solução, o pianista, diretor artístico da Orquestra Filarmônica Catarinense, Pablo Rossi. Muito obrigado pela tua participação aqui no Pense na Solução. É uma honra e parabéns pela iniciativa. A gente está precisando de mais soluções. É verdade. Pensar e trazer resultados. E trazer resultados, é verdade. Uma coisa que a gente sempre percebe, que hoje em dia a maioria dos jovens se deixa levar um pouco por vários tipos de música que trazem, às vezes, na letra algo que não é tão romântico ou que não fala de coisas tão bacanas assim. Como é que você vê hoje a música, de um modo geral, tanto a que nós consumimos de fora quanto a que é produzida aqui no Brasil? Você acha que perdeu muita qualidade? Eu acho que é um cenário mundial, né? A qualidade da música, né? E qualidade da cultura em geral, né? Agora a gente fala da música e a gente fala de uma das linguagens mais, ou não mais, a linguagem mais universal do mundo. Não tem uma linguagem da arte tão complexa e tão ampla como a música. Então eu acho que aí a responsabilidade é maior ainda, né? Então a gente tem um exemplo na história da humanidade, das civilizações, a importância que o valor da cultura musical teve, não só na subida, no apogeu dessas civilizações, mas também no declínio delas, né? Uma das histórias mais interessantes é a história da história milenária dos chineses. Os chineses têm dentro do seu DNA a questão musical muito intrínseca. E muitas das civilizações que entraram em guerra foram acometidas pela dilaceração da sua música, né? Então, assim, quando a gente traz agora para os dias atuais, infelizmente a gente entrou num ponto onde tem muita dissonância e pouca harmonia. E a harmonia é tudo que eu acho que a gente precisa e procura hoje na vida. Mas explica pra gente o que significa a dissonância. A dissonância é o antônimo da consonância, ou seja, é quando a gente não tem harmonia, é quando a gente não tem algo redondo, é quando a gente não tem uma melodia. Certo. Então, eu defino música, ou pelo menos a gente tenta, é uma definição tênue, mas a música, pelo menos de uma maneira geral, é considerada quando ela tem melodia. Senão ela vai ser o quê? Barulho. Não é? Então, apesar que nós temos ainda compositores desse modelo, da época mais contemporânea, que vão falar que uma buzina na rua, que um barulho de um motor, que o barulho de um pássaro, sem dúvida nenhuma, isso tudo faz parte de uma música urbana. Então a música tem essa possibilidade e a gente tem visto estudos, inclusive, um dos maiores estudos que a gente tem e que roda frequentemente na internet é com a parte material do som. O nosso corpo é vibração, o nosso corpo é pura água. Então o que eu falo, ela traz uma vibração, o que eu escuto, ela incute uma vibração em mim. Isso produz resultados físicos, psicológicos, mentais, etc. e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem uma época de grande valor, com o advento da internet, da tecnologia, de acesso. O problema é que eu acho que a gente não vem usando isso da melhor maneira. Então, o que eu quero dizer? Essa diversidade de opção de conteúdo, a gente tem que saber usar também. Então, o contexto, né? Como também na programação de TV. Eu acho que eu adoro, por exemplo, assistir documentários, enfim, desde você vai de história até documentários musicais, mas até comentários de comédia. Então, assim, por que a comédia é pior ou melhor do que o documental? Né? Por que a música clássica é pior ou melhor do que o funk, do que o rock? Eu acho que é um momento agora a gente perder essa globalidade, né? Essa oportunidade de ter acesso a tudo isso e pegar o que é bom de cada um para um contexto que você precisa, aí que está a nossa falha, eu diria. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Com certeza. O que você acha que poderia ser feito para tentar mudar esse quadro? Disciplina. Disciplina. Eu acho que a disciplina de você planejar o seu dia a dia.
como indivíduo e as famílias também planejarem. Então vamos ter, por exemplo, o momento de comer, que é importante, né, de alimentação. Vamos estar o quê? Escutando uma música agressiva, uma música protuberante, ou vamos estar escutando, fazendo mais silêncio? Né? Eu acho que a escuta da música também é muito da escuta do silêncio. Né? Então eu acho que também tem esse outro lado que hoje a gente vive num mundo barulhento, um mundo de dissonâncias. E eu acho que no momento que a gente não tem essa apreciação sonora de entender em que momento eu preciso fazer silêncio, em que momento eu preciso escutar um pássaro, isso vai me tranquilizar, isso vai me equilibrar, isso vai equalizar, né? Eu acho que é o momento que a gente perde todo o valor que a música, que as vibrações podem trazer para a gente. Então, quer dizer, as pessoas recebem determinados tipos de música, a juventude também, e acabam gostando daquela música, aquela batucada, o barulho, como você fala, né? Tem um jeito de essas pessoas, esses jovens também apreciarem a música clássica, quer dizer, ou erudita, se for oferecido, né, para essas pessoas, será que elas conseguem ter essa apreciação? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é uma prova que a gente pode trazer já do trabalho que a Orquestra Filarmônica Catarinense vem fazendo em 6 meses. Nós temos um DNA e uma identidade ligada justamente na formação de plateia. São atividades contínuas, não são pontuais. Nós temos dentro da nossa atividade, fizemos mais de 150 apresentações sociais em 6 meses, né? Porque isso é o nosso core, isso é a nossa essência. E a gente vai e repete esses projetos, não repete, continua desenvolvendo esses projetos nos mesmos núcleos de escolas públicas que nunca tiveram acesso, nunca ouviram. Então, só para lhe dar um exemplo, esse mês das crianças, nós fizemos um grande evento de encerramento dessa maratona de apresentações no Teatro do SIC. Houve uma criança, por exemplo, que nunca viu o mar, estava emocionada. E ela foi ver o mar por causa da música, né? Houve uma outra criança com autismo bastante acentuado que estava dançando alegre no meio do concerto porque se deixou ser conquistada pela música. Então esse é a maior falácia, dizer que é música clássica, que é uma música que precisa de mais conhecimento, de mais entendimento, que se criou toda essa aura em volta, que eu acho que não é positiva, que ela é circunspecta a uma classe, a um conhecimento, né, a uma habilidade intelectual. Isso é o maior absurdo, isso é uma prova, a UFIC é prova de que não é. Verdade. Quando você falou dessa questão da vibração, isso é muito interessante, porque, por exemplo, né, se a gente está aqui com essa mesa e coloca... Grãos de areia. Grãos de areia, exato. E aí coloca uma vibração, uma batucada, se vai você começar a aparecer. coloca, exatamente. Esses são estudos científicos, isso não é, né? Elas formam mandalas, elas formam figuras geométricas, porque a música, a vibração, ela é científica, ela é geometria divina, né? Que é a mesma geometria que você encontra na natureza, numa folha de uma árvore, num tronco, né? Então, assim, tudo faz parte de uma grande geometria e de uma consonância, de uma harmonia. Então, assim, incentivar os pais, se puderem incentivar dentro de casa momentos, vamos fazer esse momento de escutar, vamos abrir a cabeça, já vamos ouvir. Né? Hoje um compositor minimalista, que são aquelas músicas que tocam, repetem, que são músicas quase de meditação. Vamos ouvir hoje um compositor, por exemplo, na época da pandemia, que as pessoas se viram forçadas, né? A ficar em casa, a reverem questões psicológicas, a estarem consigo mesmo, houve um aumento exponencial, isso feito pela mídia até europeia, do acesso e da procura dos jovens nos streamings de música clássica, especificamente Mozart e Bach, Olha só, que pra são manter a tranquilidade. Então, assim,
por que a gente não pode ter esse momento de tranquilidade? Ninguém aguenta trabalhar no seu full, no seu momento de intensidade o tempo inteiro. Exato. Ninguém aguenta ser um Paul McCartney 24 horas por dia. Não tem como. Não tem como. Exato, né? exato. Então, assim, você tem acesso a tudo. Sim. Então, você tem que querer procurar. Ou simplesmente se deixar ser dominado. Né? Quando a gente coloca, por exemplo, né, esses grãos de areia ali e começa a fazer uma batucada, vai fazer figuras ali meio que dissonantes mesmo. Agora, quando traz uma música harmoniosa, com qualidade, realmente aparecem aquelas mandalas muito bonitas, como você estava falando. E como é que a gente consegue, por exemplo, avaliar uma música de qualidade? O que é uma música de qualidade? Nós entramos numa discussão estética também. Sim. Né? Então eu acho que a música de qualidade, eu acho que acima de tudo tem um princípio básico, que é como ela é feita. Né? Qual é a estrutura dela? Sim. Qual é a preocupação? Qual é a qualidade do material? É igual que você fala qual é uma roupa de qualidade. Uhum. Você pode ter uma roupa de qualidade que custe milhares das grandes marcas. Você pode ter roupas de qualidade que seja feita por um artesão e que não vai custar esses milhares. Mas é o tempo que é dado na construção dela, no processo de preparação. Né? Então, o que eu acho na nossa área de música? Eu acho que, por exemplo, nós temos a música popular brasileira, ela pode ter uma música, começa pela divisão do objetivo dela. É uma música mais para só entretenimento ou é uma música mais autoral que quer trazer alguma significação, seja pela sua letra, seja pela sua harmonia, seja pelo objetivo que tem por trás, contexto de quem está escrevendo. Né? Então eu acho que já quando a gente começa a separar, a gente já entende o que eu quero agora. Eu quero procurar uma música, estou precisando espairar, estou com os amigos, vou socializar, beber alguma coisa. Então vou procurar, obviamente, uma música de entretenimento. Por exemplo, a gente tem também um núcleo dentro da UFIC, que é o núcleo de musicoterapia, ou melhor dizendo, de terapia do som, que hoje está dentro, diariamente, praticamente, do hospital infantil. E faz um tratamento, digamos, paliativo, complementar à medicina tradicional, e que tem trazido resultados inacreditáveis para tranquilizar e ajudar a acalmar a pessoa. E isso traz o quê? Que a sua proteção do corpo, como que a gente chama? Imunidade. Exato. Cresça. Uhum. Né? Então, assim, isso é uma prova, por exemplo, tem casos até dentro da musicoterapia em que a gente sabe que tanto um tipo de música específico, com um tipo de vibração, né? Tantos megahertz, usado numa sala de cirurgia, tem efeito até às vezes igual a um tranquilizante fármaco. Uhum. Então, assim, é um poder muito grande, gente, que a gente está falando. Então, voltando a essa experiência da vibração, né, dos grãos de areia, foi feita uma experiência com água engarrafada, né, da água engarrafada. Então eles fizeram uma experiência com todo respeito ao rock, mas um rock heavy metal, e deixaram horas e horas aquela música sob o efeito do heavy metal. Pegaram essa mesma e botaram música clássica, né? Também horas e horas. Veja aí que daí é um tratamento extremo, tá? Sim. Se eu usar um tratamento aí de 7, 8 horas seguidas de heavy metal, realmente é uma coisa pesada, né? E pegaram essa água, colocaram sob as lentes do microscópio, sim, identificaram que essa água engarrafada que teve sob efeito de 7, 8 horas ininterruptas de música de heavy metal parecia uma água de esgoto. Olha só. Os cristais da água estavam totalmente deformados e era uma água suja. Científico isso. Uhum. Pegaram a música de concerto, a música clássica, eram os cristais nobres, eram os cristais com formatos belíssimos, era uma água pura. Porque tem uma harmonia nessa música, é isso? Esse é o segredo? Exatamente. É vibração. A vibração é essa geometria que a gente chama, sim, perfeita. Né?
E isso acontece por causa dos instrumentos, dos acordes? Como é que você falaria isso? A harmonia na música, ela tem uma construção que é também, vamos lá, música, como a gente conhece com essas divisões de notas, de semitons, de tons, ela foi instituída por Pitágoras, que foi um grande matemático grego. Né? Então, é científico. Então, são todas proporções geométricas. Né? Um intervalo de segunda que a gente fala é um intervalo mais dissonante. Se eu pego um intervalo de quarta, é um intervalo que é mais consonante, que a gente chama. Que você consegue escutar semelhanças, as notas elas não se chocam, mas se unem. Né? Agora, dá para a gente resgatar um pouco essa cultura brasileira que veio se perdendo? Sem dúvida. A música brasileira, a cultura musical brasileira de raiz é uma das mais ricas que tem. A música popular brasileira, a música dos chorões na época de Villa-Lobos, né? O samba, a tropicália, o sertanejo de raiz. Né? Quando eu tive a oportunidade de morar alguns anos fora, bastante anos na Europa, ainda continuo, divido meu tempo entre lá e cá, eu percebia muito que os jovens chegavam em cidades novas, onde eles vinham estudar ou vinham visitar, eles iam procurar de tudo. Eles iam procurar desde balé, orquestra, ópera, show de rock, funk, rap. Experiências, né? Exatamente. A gente a nossa vida é feita das experiências que a gente pode adquirir e que a gente está aberto a adquirir. Claro. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, não, mas eu gosto de uma música mais alegre, esse negócio de música clássica, música erudita é muito chata. Né? E na verdade é porque a pessoa às vezes talvez não se permitiu ouvir para apreciar. Como que as pessoas podem começar? Quem acha assim, não, eu só gosto de funk e vou gostar só de funk? Eu acho que, qual é o recado? Antes de mais nada, começar fazendo uma meia-culpa. Se tem essa tendência, é porque a gente deixou essa pecha ser colocada na gente, né? A gente ter essa fama. E eu acho que isso é um dos objetivos que eu venho me propondo com o projeto também da Orquestra Filarmônica Catarinense, mas também com o meu projeto individual já são praticamente 30 anos de carreira, de poder quebrar algumas barreiras, né? Por que, por exemplo, estéticas principalmente, porque eu acho que aí vem hoje também muito do marketing, de como você se apresenta. Então eu acho que assim, começar a deixar as coisas mais leves. Por que eu recebo às vezes muitas críticas das pessoas, porque é difícil quebrar alguns paradigmas. Por que você usa tênis no palco? E por que não? Eu sou um cara jovem, no dia a dia eu gosto de usar tênis. Cada um tem, por exemplo, eu adoro usar meias diferentes. Sim. Entendeu? Não, mas não pode. Colorido. Exatamente. Diversidade. Por que não pode? Você é um músico erudito, exatamente, tal, como é que você usa isso? Exatamente. Não pode. Eu disse, quem que não pode? Eu disse, no momento que eu subo no palco, eu sou o Pablo, o artista, mas eu preciso ser o máximo possível original e transmitir para a plateia o que é a minha essência. Então, a essência não é o que os outros me falam que tem que ser. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, corra esse risco de tentar coisas novas. Né? Corra esse risco de dizer, não, eu vou me superar nisso daqui. Então, a gente fez mais esses 150 concertos sociais em loco. Lá na escola pública, lá dentro do ginásio. E qual é a percepção que você teve? As crianças saem alucinadas, porque isso chega próximo delas. A gente tem um projeto dentro do CAD, em parceria com o CAD aqui no que é magnífico. Às vezes as crianças vêm descalças de casa, onde às vezes não tem nem saneamento básico. E lá está o FIC para trazer um momento de acolhimento, um momento delas socializarem, um momento delas cantarem. Elas têm semanalmente aulas de canto coral. Estão ali para serem pessoas mais humanas, para ter oportunidade
de entrar em contato com a sua essência. E a música tem esse poder. Qual é a tua grande referência, desde pequeno? Porque você começou com 6 anos de idade, como pianista, né? Os seus pais te deram essa referência, alguns músicos, e você ouvia Mozart, Beethoven, como é que era isso? Eu tive um privilégio muito grande de ter nascido numa família em que os meus pais valorizavam muito a música, seja lá qual for. Né? Minha mãe é brasileira, a senhora Elisete, sempre gostou de cantar em coral, sempre é de Joinville, tinha uma ligação muito forte com a música tradicional, com a música da roça, com a música do sertanejo de raiz, então isso eu acho que sempre teve, ela sempre foi muito musical. Meu pai é argentino, seu Domingo, e sempre gostou de música já de concerto, a música clássica. Então a gente escutava desde muito criança, eu e os meus irmãos, música para a gente quando ia dormir, quando tirava soneca durante a tarde. Então isso começou a fazer parte, tradição. E isso é uma coisa que a gente está trazendo com o FIC nas escolas. Sim. Tradição. As crianças já vêm pedir quando é o próximo concerto. Olha que legal. Então primeiro eu acho que tem que ter acesso. E o acesso ele tem que ser também oportunizado dentro dos grandes veículos de massa. Por isso que eu acho que ter o Grupo ND como parceiro da UFIC e desse nosso projeto tem sido essencial, como outros também meios de comunicação, que eu acho que isso não é uma bandeira de nenhum grupo, é uma bandeira da sociedade catarinense, então a gente ter abertura para se falar e se mostrar. Né? Ninguém quer catequizar ninguém, mas começar a colocar isso no dia a dia. Oferecer, né? Exatamente. Porque nas rádios a gente ouve, e nas festas tal, sempre aquele batucão, aquela batucada tal, mas não estão oferecendo outras Eu vou músicas. te dar outro exemplo, né, de casos que aconteceram. Um dos concertos sociais que a gente fez, acho que foi numa escola, teve uma mãe que chegou e falou, olha, eu tenho um filho com autismo, um nível alto de autismo, e eu não vou poder deixar ele porque ele fica incomodado com barulho. Olha só, interessante, com barulho. E aí a nossa produção falou, mas traz ele para ele ver, traz ele. Esse menino estava alucinado com o barulho, que ele queria subir no palco e abraçar os músicos. Olha que legal. Entende do que a gente está falando? Então, as pessoas às vezes nem sabem com que elas estão lidando. Por onde que eles poderiam começar? Já começa por Mozart, Beethoven, escolha algumas assim. O que você acha que é mais importante? Por onde que as pessoas podem começar para ouvir e começar a se familiarizar com a música clássica, erudita? Eu acho que compositores, como você citou, que já estão muito mais no inconsciente, no subconsciente, Beethoven, Mozart, Bach, né? Eu acho que já são portas de entrada muito válidas, né? Mas eu acho que o mais importante hoje, por exemplo, é a curiosidade. Então você bota, né? Hoje assim, vá no YouTube e procure uma lista de música clássica, digite, escute. Isso me toca, isso não me toca, isso me traz por exemplo, música romântica. Tudo depende também do seu estilo de pessoa, né? Uma música do romantismo, por exemplo, é uma música que te excita, que ela é intensa, uma música né? intensa, que te faz aflorar os teus sentimentos, às vezes até mais sombrios, né? Então, assim, você quer sofrer, você com uma coisa relaxante. Por exemplo, a música de Bach, por exemplo, é uma música extremamente plácida. Então, é uma música que, por exemplo, inclusive é recomendada se você está querendo estudar, se você está querendo concentração, você colocar no fundo. Beethoven já é um filósofo, já é um cara que gostava de quebrar com paradigmas. Então, já é uma música mais intensa, é uma música que já vai te dar um outro movimento, né? Então, eu acho que é complexo você falar de cada um. Ou vá procurar música brasileira. Também. A música de Vila-Lobos, o Trenzinho do Caipira.
que inspirou Jobim, Antônio Carlos Jobim, não seria Jobim se não fosse Villa-Lobos, se não fosse a apreciação, o estudo que ele tinha e a devoção que ele tinha pela música de Villa-Lobos. É verdade. Você ouve outro tipo de música sem ser a clássica? Eu em casa, basicamente, ouço muito mais música que não é clássica. É mesmo? Claro. Tipo? Eu adoro jazz. Jazz, tá. Adoro jazz antigo, adoro jazz contemporâneo, adoro os clássicos de Billie Holiday, adoro Thelonious Monk, adoro Ella Fitzgerald. Os Beatles, por exemplo, tem muitas músicas que o próprio o Paul McCartney falou que se inspirou em Bach. Olha só. E você acha assim, ó, que se as pessoas sempre ouvem apenas aquela batucada, passarem a ouvir uma música mais erudita, uma música mais elaborada, mais harmônica, ela vai começar a ter sensações diferentes? Sem dúvida. Sem dúvida. Você sai de um aspecto para outro, né? Claro. Vamos lá, é a mesma coisa, vamos fazer a dieta do fast food. Sim. Você não vai sentir se depois você sair da dieta do fast food e começar a comer, não precisa ser você não precisa ser vegetariano, mas começar a adquirir uma dieta mais cetogênica, né? Mais saudável, né? Você vai sentir diferenças no seu, né? organismo. Né? Então eu acho que assim, música é a comida para a alma. Como a comida orgânica é a comida para o seu físico. Claro. E isso influencia no seu psicológico, no seu dia a dia, em como você reage, nos seus sentimentos, nas suas aspirações. E a música também tem esse fator. Então hoje a gente tem, não à toa, pessoas que curam a sua depressão com o estudo de um instrumento, com a musicoterapia, né? Então assim, é um produto, uma ferramenta muito valiosa para a sua saúde mental, saúde física, saúde humana. Perfeito. A pessoa vai acabar se sentindo melhor. Então, o grande recado de hoje é experimente. Experimente. Vá lá no YouTube. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E entre no nosso site da Orquestra Filarmônica, oficmusic.com. Siga a gente no Instagram. A gente tem um material, é uma orquestra que tem 6 meses de criação, uma orquestra que já tem um nome nacional, é uma orquestra que quebrou muitos paradigmas, que pessoas não acreditavam que iam quebrar, que se propôs a fazer isso e está atraindo muitas plateias. A gente tem lotado todos os nossos concertos no Teatro do SIC, em locais abertos, e lá a gente tem muito conteúdo para vocês apreciarem de maneira leve, com uma estética diferente, e tenho certeza que ali é a abertura que vocês terão, e você já deu ideia, inclusive, para uma série nossa, para a gente colocar conteúdo de como se familiarizar o primeiro passo na música. Perfeito. Pablo Rossi, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Pense na Solução. Grande prazer, vocês realmente me ajudaram a trazer algumas soluções, espero, para esse nosso mundo ser mais musical. Maravilha, obrigado. Obrigado.